Me sinto feliz por poder retornar a esta casa e louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton Zé Alves, pastor Manuel Anísio, nosso pastor, permitiu chegar aqui para cultuar com os irmãos, e desta feita com o pastor Severino Ferreira, nosso amigo, como ele falou, conhecemos há muito tempo. A gente se encontrava sempre no Tempo Central, quando ele vinha de Goiânia, e era muito bom retornar aqui para cooperar com os irmãos. E uma alegria tão grande em poder cooperar no 6º ano, aniversário Gênesis, não é? Esse grupo masculino, parabéns, canta muito bonito para Jesus. É o hino do fundo do baú. Que coisa maravilhosa, pastor. Não tem como não se alegrar com uma coisa dessa. É hino de crente, como o pastor diz. Então, os obreiros, cantor, Deus abençoe, que louvou a Deus aqui nesta noite, e a gente sente coisa boa aqui nesta noite aqui. Os céus estão abertos. Vou repetir, os céus estão abertos. Deus resolveu já aqui nesta noite, aqui em Barra de Guabiraba, aqui, nesta festividade aqui do Gênesis, em manifestar a sua glória. Tu crê nisso nessa noite? É para quem crê, não é para emocionar ninguém. Deus está presente aqui. Desde o começo do culto dos louvores que a gente sente graça de Deus. Não tem como não sentir, irmão. Só se estiver morto. Só dá glória quem está vivo. Cadê os vivos aqui? Glória a Deus. Só recapitulando o tema em Marcos. Marcos, capítulo de número 1. 14 por diante. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quem diz amém? Essa mensagem aqui nunca vai ficar velha. A mensagem de pregação da palavra de Deus. Eu cresci nesta igreja pregando a palavra em praça pública, em campanhas evangelizadoras, em culto ao ar livre, ministrando esta palavra e pregando a palavra de Deus. Porque é o chamado da igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então essa mensagem nunca vai ficar velha. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus prepara o homem e leva para o céu. Ô, irmão, essa palavra nunca fica morta e nunca para de ser pregada por esta igreja. É a palavra do evangelho que transforma, que muda a história, que liberta o homem e leva para o céu. Eu vejo tanta gente na internet aí pregando que não tem céu. É porque não lê a Bíblia. É porque não está envolvido com esta igreja que prega que Jesus vem buscar a igreja. Agora, para chegar no céu, o processo é grande. Não é oba-oba. Não é simplesmente levantar a mão e ir para o céu. Não. Há um processo para chegar no céu. E o céu é real. Eu quero dizer para a igreja nesta noite aqui que o céu é real. O céu existe. A Bíblia fala sobre o céu. Capítulo 14, versículo 1 de João diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa do pai? É no céu. Oh glória. 6 e 9 de Lucas: Pai nosso que estais no céu. O céu é real, filho. O céu existe. Ei, já quero adiantar para você neste culto aqui. Você que veio cultuar conosco, se prepare, porque Jesus vai levar esta igreja para o céu. Quem crê? Quem crê? Quem crê? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. O mesmo Senhor descerá do céu. Oh glória. Oh glória, oh glória.
10:20 de Lucas. Os discípulos voltaram alegres, porque os espíritos se sujeitavam, as enfermidades também. Sabe o que Jesus disse a eles? Por que você tão alegre com isso aí? Tão alegre com isso aí? Porque os espíritos se sujeitam, as enfermidades também não. Não se alegre com isso, se alegre, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Filipenses 3:20, tem mais. A nossa pátria está no céu. Donde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para que conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Jesus está no céu. O céu é real. Essa igreja vai para o céu. Os hinos cantados aqui falavam do céu. E eu creio que essa igreja está perto para ir para o céu. Tem muita gente pregando que não tem mais arrebatamento secreto, que não tem mais nada disso. Eita, ele perdeu. Porque capítulo 1, versículo 11 de Atos, os anjos estavam aparecendo naquela ocasião e disseram assim: olha, porque está olhando para Jesus que está sendo recebido no céu. Não se preocupe, ele está indo, mas vem. Ele está indo, mas vem. Ele está indo, mas vem. Quem crê? Quem crê? Quem crê que ele vem? Ele vem, ele vem. Aqui, o órgão crê que ele vem. O conjunto masculino crê. Ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem. O céu é real. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Filho, eu quero dizer nessa noite aqui que o céu é real. Não aceitamos Jesus para ficar aqui. Não. O processo é grande. O preço é caro. Mas há algo preparado para nós. 1 Coríntios 2:9 está escrito: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Ai, amante, ó, amante. Eu quero dizer para a igreja, nessa não tem coisa grande para nós no céu. Quem crê que tem coisas grandes no céu? O céu é para a igreja, para os salvos em Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que palavra! Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Não. Arrependimento vai muito além do levantar de mão. Arrependimento vai muito além do que um glória a Deus. Arrependimento vai muito além de uma língua estranha. Arrependimento vai muito além de um sapateado. Arrependimento é algo que começa de dentro para fora. A palavra aqui no original grego para arrependimento é metanoia. E quer dizer mudar de atitude, mudar de direção, mudar de rumo. É uma transformação de dentro para fora. Quem se arrepende, que crê no Senhor Jesus, na sua palavra, porque a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o 10, 9 e 10 diz assim: o teu coração crê no Senhor Jesus, crê se o teu do morto será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que crer, tem que crer, tem que crer. Quando eu creio publicamente, eu estou confessando que Jesus é o Senhor. Aleluia. E você que está aqui nesta noite, essa mensagem que foi predita e escrita, o reino dos céus, mais de 100 vezes essa expressão reino, ela é predita nos evangelhos, e a maioria delas foi predita pelo próprio Jesus, porque Jesus veio, mas antes dele vir, veio alguém antes dele, foi profetizado. Capítulo 40 de Isaías, versículo 3: vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Falava de João Batista. Capítulo 3, versículo 1 de Malaquias:
eu enviarei o meu anjo que preparará o caminho. E João estava batizando no Rio Jordão. Houve um preparo, escute-me por favor, para pregar, para falar do reino, para falar das boas novas, tem que haver um preparo. Glória a Deus. Jesus veio, João Batista nasceu em um milagre. Isabel era estéril. Zacarias não acreditava porque era velho e adiantado em idade. E eles eram velhos já, não tinha condição. Mas ele estava no templo oferecendo ao Senhor incenso. O anjo apresentou a Zacarias e disse: traz um filho. Ele não creu na promessa, ficou mudo. Os irmãos sabem o contexto. Mas veio João Batista pregando o evangelho do reino. Ele veio preparar o caminho, pregar a mensagem de salvação, mas foi preso. Observe que os 4 evangelhos de Jesus Cristo, ele prega uma mensagem sinótica. Mateus, Marcos e Lucas são muito sinônimos do outro. Mateus escreveu aos judeus e apresenta Jesus como rei. Marcos escreveu aos romanos, apresenta Jesus como servo. Lucas escreveu aos gregos, apresenta Jesus como o homem perfeito. João escreveu aos judeus e alguns cristãos da época e apresenta Jesus como o Filho de Deus, ou Jesus sendo Deus. Por isso que João é um evangelho diferenciado. Quem não leu João, leia o evangelho de João. Capítulo 1, versículo 1, já começa ele descrevendo: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É diferenciado. E o próprio texto de depois que João foi preso. Por que João foi preso? Porque pregava o evangelho do reino, pregava a verdade. Pregou a palavra para o rei Herodes. Ele pregou a mensagem para que ele se arrependesse do seu pecado. E ele não creu e foi preso, foi decapitado, foi morto. Mas Jesus apareceu pregando o evangelho do reino. Ali estava o próprio rei. Ali estava o reino no próprio Jesus. Ali naquela ocasião o reino estava acessível às pessoas, porque Jesus estava ali dizendo assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia. Saiu do sul e foi para o norte. E Jesus foi batizado por João. Veja o preparo para o evangelho. Jesus era Deus, mas ele disse: eu careço ser batizado por ti, para que se cumpra as profecias. João disse: eu preciso ir a ti, mas tu vem a mim. E quando ele batiza Jesus, naquele momento Jesus foi emergido na água. O Espírito do Senhor veio como a forma de uma pomba corpórea sobre Jesus. E uma voz no céu falou, disse assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. 61 de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Segura aí. Foi profetizado no profeta Isaías. Irmãos, todas as profecias, escute por favor, do Antigo Testamento, teve Deus cumprimento no Novo Testamento. As profecias com relação ao Cristo, as profecias cristológicas com relação a Cristo, foram cumpridas no Novo Testamento. Aqui no processo 9 fala de 13 e 15 de Gênesis: porém inimizade entre a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa da vida do Messias, do Cristo. Isaías profetizou que ele ia ser ungido. Glória a Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? Quem tem? Quem tem? Olhe, todo crente salvo tem o Espírito Santo de Deus. Batismo é diferente. Batismo é uma coisa, é um revestimento de poder, é uma dádiva do céu. Mas todo crente salvo tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo aqui? Então faça a obra. Faça a obra. Deus lhe preparou para a obra. Deus vai levantar muitos aqui. Aleluia. Deus falou no meu coração: se prepare. Muitos vão chegar e vão dizer: eu quero fazer a obra. Deus te levantou para isso. Aleluia.
Pastor, Deus vai levantar muitos aqui para pregar o evangelho nas praças, nas ruas. E alguém vai dizer, eu não sabia que aquele jovem pregava assim. Eu não sabia que aquela irmã pregava. É porque ela foi ungida pelo Espírito. O Espírito está sobre ela. O Espírito Santo não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado. Eu sinto graça aqui de Deus. Escute, por favor. 9:6 de Isaías diz assim, ó, um menino vos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 7:14 diz assim, ó, a virgem conceberá. Olha aí a promessa dele, do rei. E dará luz a um filho. Seu nome será chamado Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Aí João vem profetizando. Aí foram descer as águas. João disse, olha, eu só tenho poder de batizar com água. Autoridade de batizar com água. Eu não tenho poder para fazer mais do que isso. Eu vim preparar o caminho. Eu vim trazer a mensagem da boa nova. Mas vem um aí. Vem um aí. Que é mais poderoso do que eu. Ele não vai batizar com água não. É com o Espírito Santo e com fogo. Receba a graça de Deus nesta noite aqui. Deus vai levantar muitos aqui com graça. Eita. Remate, ó. Te prepara para sentir a graça de Deus. Porque Jesus foi ungido. Aí aponta para Lucas, capítulo 4, versículo 17 por diante. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Olha aí. Jesus não era Deus, irmão? Jesus foi batizado. Escuta aí, viu? Jesus foi batizado nas águas. Já recebeu o Espírito Santo. Jesus jejuou. Olha o preparo, viu? 40 dias, 40 noites. Teve fome. Aleluia. Aí o diabo chegou. Mas ele estava ungido. Estava com a graça de Deus na vida. Aí o diabo chegou. Tu não é filho de Deus? Tu faz essas pedras em pães? Se nem pode pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E saiu testando, provando. Jesus era Deus. E passa o processo. Aí aparece Jesus pregando após João Batista. Porque ali não era mais o caminho que João Batista estava pregando. Era o próprio caminho. Olhe para cá. Ali não era mais assim, ore, se conserte, se arrependa, receba a mensagem. Ali era o próprio caminho, pregando o caminho. 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ficaram preocupados. Mestre, mostre o Pai que nos basta. Aí Jesus olhou para ele assim, para um dos discípulos assim: tu está tanto tempo comigo e pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Olha, irmão, eu não vou discutir coisas teológicas. Eu não vim para aqui para isso. Alguém fica, chega no céu vai ver Jesus, chega no céu vai ver Deus, chega no céu vai ver o Espírito Santo, chega no céu vai ver o quê? Eu só sei de uma coisa: quando eu chegar lá, eu vou ver Jesus. Quem vai ver Jesus quando chegar lá? Quando eu chegar lá, eu vou ver Jesus. Quando eu ver Jesus, eu vejo Deus e Jesus. Quem vem a mim, vê o Pai. Mas tá bom demais. Chega lá, ver Jesus. Quando Jesus recebe a unção de pregar aos cativos, libertar os oprimidos, olha a missão, viu? Dar cura aos enfermos, dar vista a cego. Jesus era Deus. Ele, conforme Filipenses 2:5 e diante, que age em vós o mesmo espírito que houve em Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação sem igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomou forma humana, de servo, até a morte e morte de cruz. Era Deus. Quando ele recebe a unção do Pai,
No dia de sábado, capítulo 13 e 3 de Marcos, Jesus chega na sinagoga, irmão. Jesus é tremendo, Jesus vem para quebrar protocolo. Jesus vem para mudar as coisas mesmo, para aguçar os fariseus, os saduceus, porque Jesus era Deus. Chega na sinagoga, tem uma pessoa com a mão mirrada, a mão ressecada. Jesus disse assim: filho, te põe no meio. É lícito? É lícito? Hoje é sábado. Jesus disse assim: levanta tua mão, filho. Jesus veio para curar. Olha, irmão, Jesus está aqui. Não sei como você chegou aqui hoje, mas Deus pode te curar aqui hoje. Deus pode te batizar hoje aqui. A unção de Deus está aqui nesta noite. Levanta a mão, filho. Levantou a mão, já estava curada. 13 e 10 de Lucas. Mais uma vez no sábado. Jesus era assim, irmão. Ele estava com a unção. Diga assim: Jesus estava com a unção. Quem está com a unção, irmãos? Quem está com a unção é diferente. Olha, carro não faz diferença. Paletó bonito não faz diferença. Roupa bonita não faz diferença. Conta no banco cheia não faz diferença. Cartão de crédito para dar e vender não faz diferença. Mas cheio da unção. Eito, manto, remancha, rebada, churibida rácia. Se tem graça e unção, faz diferença, filho. Aí vem a palavra: por que tu é tão perseguido? Por que tu é tão humilhado? Por que alguém fala tanto de ti? Por que alguém te persegue tanto? É por causa da unção que está em você. Você diz: mas eu não tenho nada, eu não sou nada. Ei, você é. 2:9, 1 Pedro. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é povo de Deus. O processo é grande para quem tem unção. Para quem faz a obra, o processo é grande. Pastor, o processo é grande. É mentira, ó, amar. Lá, a gente olha a aparência, né? Não mostra, não fala, não diz. Mas o processo é grande. Jesus foi perseguido, humilhado, que saiu de uma cidade para outra, muitas vezes escorraçado. Era Jesus. Mas ele chegou no capítulo 13, versículo 10, no sábado de novo. Uma mulher de 18 anos, dando assim, sem poder olhar para cima, só olhando para baixo. Jesus chegou na sinagoga. Jesus cura. Jesus cura. Ei, amante, Jesus cura. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite, autoridade. Jesus cura. Mulher, está livre da tua enfermidade. Quem olhava para baixo estava olhando para cima. Ei, as coisas boas vêm de cima, não vêm de baixo. As dádivas vêm de cima. Satanás quer você olhando para baixo, mas a partir de hoje você vai olhar para cima. Eita, Jesus, Jesus está aqui. Você vai olhar. Ei, mulher, te prepara que você vai começar a olhar para cima. As coisas boas vão descer de cima. De cima. Jesus estava com a unção. Quem está com a unção e faz milagre, os demônios se sujeitam, as enfermidades se sujeitam, porque Jesus estava pregando o arrependimento. Que o arrependimento, irmão, é a base para a salvação. Observe o capítulo 16, 31 de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo e Silas estavam presos, apanhou. Que pisa boa, irmão. Que pisa boa. Que pisa boa, pastor. O carcereiro chegou assim e disse assim: o que é que eu faço para ser salvo? Se crê no Senhor Jesus Cristo. Tem mais, viu? E será salvo tu e a tua casa. Me lembrei do irmão, pastor, que foi para um culto de escala, chovendo, a ladeira lisa, e levou uma queda. Levantou, passou a mão assim no barro, aí levantou, caiu de novo. Aí levou 5 baques. Desceu a ladeira, foi dirigir culto.
dirigindo o culto, ele contando, dirigindo o culto, aquela alegria, alegre, satisfeito, levou 5 quedas, mas estava tudo certo. No final, veio o convite, veio 5 homens, fez Jesus, me dá mais 5 baques. Levanta a mão para adorar. Quem faz a obra com prazer, Deus aparece. Não reclama, não reclama, não reclama. Faz a obra. Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Levante a mão para adorar. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deus pode curar você aqui nessa noite, viu? Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui neste culto. Erai, é pratai, chuminasio, rabaracama, seremanarácia. Te prepara. A unção vem de cima. Capítulo 5 de João. Jesus deixou de ir para a festa de Jerusalém. Olha para cá, para ir para um lugar que só tinha gente doente. Ô irmão, quem faz? Só Jesus, irmão. Só Jesus. Eu estou contando aqui o Jesus com a unção. A unção faz a diferença. Para pregar, para cantar, para fazer obra. Olha para cá. Estou fechando já, meu pastor. Eu chamo capítulo 5. Bethesda, não vou entrar em detalhe de anjo aqui, que não vai, questão teológica, eu não venho aqui para isso. E aí chegou no tanque. Quem estava lá? Um paralítico. A tradução de paralítico, a tradução diz enfermo. Quantos anos ele estava doente? Ele não estava ali 38 anos. Tem gente pregando assim, já vi muita gente pregando isso, viu? Que ele estava 38 anos ali. Não, ele estava 38 anos ali não. Ele estava enfermo 38 anos. Quem chegou lá? Jesus tinha o quê? Unção. Jesus tem unção. Olha para cá. Quem tem unção é assim, ó. Qualificação. Parece um paradoxo. Uma pessoa doente perguntar assim: tu quer ser curado? Parece um paradoxo. Aí sabe o que ele disse? A visão dele era no tanque. Diga assim a sua irmã: tira a visão do tanque. Chegou nessa noite aqui. Quem é maior do que o tanque? Levanta a mão para adorar nessa noite. Ele é maior do que o tanque. Quero ficar curado. Não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Aí ele vê aquele discurso todinho. Já disse assim: ó, eu estou perguntando se você quer ser curado. Levanta, pega a tua cama e anda. Mas quando Jesus faz milagre, irmão, tem gente que ainda duvida, viu? Aí ele pegou a cama, jogou nas costas e foi embora com a cama. Rapaz, que é isso aí com a cama nas costas? Estou parafraseando. Que é isso? Quem mandou tu carregar a cama? Eu quero saber, eu carreguei como que ele disse? Ela me carregou 38 anos, eu vou carregar ela nas costas agora, porque o homem chamado Jesus, ele chegou lá e mudou a minha situação. Olha, essa palavra rápida que eu estou dando aqui, ela chora. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Olha, irmão, Jesus tem um poder tão grande. O pastor falou que ele manda em cima, manda embaixo e manda de baixo. Poxa, como é que é isso? João disse assim, ó: ele antes de mim, depois de mim, mais poderoso que eu. Como é que negócio é esse? Peraí, no discurso de João, no discurso dele, no capítulo, versículo 15 de João, ele diz assim, ó: olha, tem um negócio aí, viu? Ele antes de mim, depois de mim e maior do que eu. Poxa, peraí, João, mas tu não está batizando? Ele está fazendo mais discípulo que tu. Ele se preocupe não, importa que ele cresça e eu diminua. Aí disseram assim, ó: mas a gente veio aqui saber esse negócio aí. Tu é quem? Quem é tu? Tu é o Cristo? Fez só não. Tu és Elias? Só não. Tu é o profeta? Só não. E tu é o quê? Eu sou uma voz. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar, filho. Eu sou uma voz que clama no deserto. Ei, olha pra cá, eu não sou nada, você não é nada. Nós somos só uma voz, uma voz, uma voz, uma voz. Ei, filho, usa a tua voz, irmão, usa a tua voz. Aqui vocês, usa a voz de vocês, usa a voz de vocês, usa a voz. Ai, amante, minaste, ó. Elai, chomanto. Deus falou no meu coração nessa noite: Deus vai dar graça.
há muitos aqui. Unção. Olha, alguém vai se admirar, viu? Quando você cantar. Você vai pregar na unção. Vai cantar na graça. E alguém vai dizer assim: eu não estou acreditando daquele irmão, não. É ele mesmo. É Jesus que desceu com a unção dele. É Jesus, foi Jesus. Irmã, se prepare, viu? Porque a autoridade é Jesus. Olha, irmão, eu vejo por aí, ó, rei do cachorro quente. Rei da feijoada. Rei da costela. Rei não sei de quê. Aí chega lá e pergunta assim: esse rei aí que você é, tu tem trono? Porque tu é rei de quê? Só pode ser rei quem tem trono. Quem diz amém? Capítulo 5 de Apocalipse. João chorava muito. O que é que tu tem, João? Um livro aqui. Não posso nem olhar para ele, nem abrir. Um dos anciãos apareceu e disse assim: não chore mais. Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Ele é rei. 19 de Apocalipse. Ele vem montado no cavalo branco. Na sua coxa está escrita: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só é rei quem tem trono. Ele reina, irmã, na tua vida. Ele reina aqui no Gênesis. Ele reina aqui nas irmãs, nas adolescentes, aqui nas crianças, no ministério. Ele reina aqui em Barra de Guabiraba com o pastor. Ele reina aqui, ele reina aqui. A presença dele é grande aqui. O pastor permitiu, fica de pé, por favor.